Boa tarde, pessoal. Desde que o Trump se encontrou com o Lula, né, pela primeira vez, eles também já conversaram por telefone, enfim, vem mantendo um diálogo, né, entre os dois presidentes e entre os dois países. Não é à toa que o Trump já tirou as tarifas, né, sobre os produtos brasileiros e agora recentemente tirou o Alexandre de Moraes, a mulher do Alexandre de Moraes, da lei Magnitsky. E, enfim, com tudo isso, os bolsonaristas de extrema-direita têm ficado com a cara de tacho, né? Principalmente os filhos do Bolsonaro, né? E principalmente o Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, que foi quem começou essa pataguada junto ao governo americano. Só que, o Trump tirou o tarifaço dos produtos brasileiros porque ele é bonzinho. Não é porque ele é bom. Não é porque ele é a pessoa mais bondosa do mundo. É porque ele viu que ele deu um tiro no pé. Ele foi escutar a conversa de quem realmente não devia escutar. Primeiro, ele ouviu o Eduardo Bolsonaro sem ouvir ninguém do governo atual brasileiro. Ele ouviu o Eduardo Bolsonaro sem nunca ter falado com o Lula, sem nunca ter se aproximado do governo Lula. Então ele não sabia de nada. Ele foi, né? E também pelo interesse, né? Porque todos nós sabemos que o interesse dele é tomar o petróleo da Venezuela. A Venezuela faz fronteira com o Brasil. E o interesse dele era tomar as riquezas do Brasil, principalmente as terras raras. Então, como diz a história, eu acho que na cabeça dele passou o útil ao agradável. Eu tomo o petróleo da Venezuela, eu tomo as terras raras do Brasil e tá tudo certo. Só que ele encontrou um presidente que governa. Ele encontrou uma nação que defende o próprio país. Ele encontrou um povo que defende a nossa soberania. Porque nós brasileiros podem ter todos os defeitos do mundo. Nós brasileiros, não somos a nação mais perfeita do mundo. Mas nós defendemos o nosso país. Nós defendemos a nossa soberania. Nós aprendemos a defender o que é nosso. Eu falo, como nordestina que sou, como pernambucana que sou, a gente aprende a defender o que é nosso. A nossa soberania, o nosso país. Por quê? Porque chega de escravidão. Chega de colônia. A época da colônia de Portugal já passou. A época de ser colônia da França, da Holanda, não sei de que, já passou. Nós hoje não aceitamos mais ser colônia de ninguém. E o Trump, com isso, ele deu com a cara na parede. Porque ele viu que o povo brasileiro, a nação brasileira, se levantou contra. O Lula enfrentou os tarifaços, não baixou a cabeça, não se humilhou aos Estados Unidos, não se humilhou ao Trump e foi em busca de outros comércios e foi em busca de outros países onde pudessem ser vendidos produtos do Brasil que não estavam sendo vendidos para os Estados Unidos. Com isso, a inflação disparou nos Estados Unidos. Por quê? Suco de laranja eles não têm. E é um dos maiores exportadores. O Brasil, os Estados Unidos é um dos maiores exportadores do suco de laranja do Brasil. Não, importador, né? Desculpa aí, pessoal.
mas é um país que mais recebe o suco de laranja brasileiro, porque eles não têm. O suco de laranja foi lá para a estratosfera. O café também. Os Estados Unidos não produz café. Ele compra café do Brasil e da Colômbia. Não sei qual dos dois ele compra mais, mas ele compra dos dois. E aí o café nos Estados Unidos, o café ficou caro, o suco de laranja ficou caro, o ovo ficou caro. Gente, eu acompanho pessoas que moram nos Estados Unidos, que tem canal aqui nessa plataforma, aqui no YouTube, que tem pessoas que antes elas iam no mercado e compravam 12 ovos por $3. Eu vi uma pessoa num vídeo ela mostrando que estava comprando 12 ovos por $12. Depois dos tarifaços do Trump com os produtos brasileiros. E isso você acha que o Trump não viu? Então, só que ele achou que o Brasil não ia crescer com isso. E o Brasil continuou crescendo. Por quê? Porque o Brasil começou a vender para o México, começou a vender para a Indonésia, começou a vender para a Índia, começou a vender para o Vietnã, começou a vender... Enfim, o Brasil não parou de crescer. Só que os Estados Unidos enfiou o pé na jaca, porque as coisas, esses produtos ficaram muito, muito, muito caro para eles. Porque imagine você comprar uma caixa com 12 ovos por $3. Imagine você comprar um mês depois a mesma quantidade de ovos por $12. Um ovo saindo a $1. Para eles é muito caro. Porque se você for converter para real, quanto que tá um dólar? Então, é muito caro. Mesmo não convertendo. Sai muito caro para eles. Uma coisa que nos Estados Unidos custa $150, $200 é caro. É muito caro para eles. $50 já é caro. Depende do produto. Já é caro. E aí o Trump enfiou o pé na jaca. Quando ele teve a oportunidade de falar com o Lula, do Lula passar para ele o que realmente estava acontecendo, o que realmente aconteceu no Brasil, ele viu que o Lula não mentiu. E afinal, o Lula não mentiu. O Lula foi verdadeiramente muito claro com o Trump. Ele viu que o Lula não deu meia voltas. Em relação à lei Magnitsky, que tá o Alexandre de Moraes, era a mulher dele e tem outros ministros, o Lula ultimamente falou que na conversa que teve por telefone com o Trump, ele perguntou: se eu tirar a lei Magnitsky do Alexandre de Moraes, é bom para você? O Lula respondeu: não, não é bom para mim. É bom para o povo brasileiro. É bom para a justiça brasileira. Porque o Alexandre de Moraes, ele é ministro da Justiça brasileira. Ele não é meu ministro. Ele é ministro do STF. O STF atende à justiça brasileira, ao povo brasileiro. Então, quando o Lula fala isso, ele vê que o Lula não está se referindo a ele. E realmente o Lula falou a verdade. O Alexandre de Moraes não trabalha para o Lula. Trabalha para nós, brasileiros. Ah, mas lá no passado, aqueles mesmos ministros condenaram o Lula, não sei o que, tá. Tudo bem. Tem alguns ministros que ainda continuam ali, que lá no passado colocaram o Lula na cadeia para ganhar um candidato de extrema direita. Só que também eles enfiaram o pé na jaca. Por quê? Quando ele viu que o candidato de direita chegou ao poder, a primeira coisa que eles viram foi que o candidato de extrema direita queria acabar com a vida deles. Queria acabar com o STF. Queria dar um golpe
E por isso, eles, como diz a história, ou joga conforme ao jogo, ou eles, daqui a uns tempos, não existiria mais STF, não existiria mais Alexandre de Moraes, não existiria Fux, André Mendonça, não sei quem. Não. O André Mendonça e o Nunes Marques pode ser, porque são da mesma linha do bolsonarismo. Mas o Alexandre de Moraes, a Carmen Lúcia, todos aqueles outros, não existia. Provavelmente eram mortos ou presos. Por quê? Porque bem antes do Bolsonaro sair do poder, ele deixou bem claro que ele queria aumentar de 11 ministros, se não me engano, para 17. Era o plano dele. Sabe quem fez isso aqui na América Latina? O Hugo Chávez. Os bolsonaristas falam tanto da Venezuela, falam tanto do Maduro, falam tanto do Hugo Chávez, mas eles são iguais, eles pensam iguais. O Bolsonaro queria fazer a mesma coisa com o STF daqui que o Hugo Chávez fez na Venezuela. Por que a Venezuela hoje é considerada ditatorial? Tem gente que fala, é ditador, é não sei o quê. Tá, tudo bem. Ele tem, sim, atitudes de ditadores. Por quê? Porque ele governa os 3 poderes. Ele governa tudo. O Maduro domina tudo. Então, é atitude de ditador. Mas o problema da Venezuela é só por isso? Não. O problema da Venezuela a gente tá vendo aí. É os Estados Unidos querendo tomar o petróleo deles. É a Venezuela, é os Estados Unidos querendo invadir a Venezuela, alegando narcotráfico, quando o próprio Trump não cuida nem do país dele. Não cuida nem dos narcotraficantes que existem nos Estados Unidos. Ou acha que só existe traficantes de droga na América Latina? Não tem traficante de droga nos Estados Unidos? Tem, e muitos. Tem, e não são poucos. E a droga de lá, a droga que está uma epidemia nos Estados Unidos, não é nem a cocaína, que ele alega que vai daqui da América Latina, e nem maconha, enfim, nenhum tipo de droga aqui da América Latina. A droga que está uma epidemia nos Estados Unidos são as drogas injetáveis. A heroína. Aquela que o povo injeta na veia e fica parecendo um zumbi lá, bolando pelo meio da rua. Aquilo virou uma epidemia. Ó. E o governo já está um problema social e o governo não dá conta disso. Porque, primeiro, o governo não tem nada de graça, tudo é pago. Não existe SUS, não existe nada de graça. Não existe projeto social para aquele tipo de situação. E o governo Trump não tá nem aí. Ah, mas ele quer tirar, que nem eu vejo os bolsonaristas torcendo para ele invadir a Venezuela. Gente, é um bando de burro. Porque todo mundo sabe, ele tá atrás de pegar o petróleo da Venezuela. Esses dias, ele invadiram um navio petroleiro da Venezuela. Eles interceptaram um petroleiro da Venezuela. E o que foi que o Trump falou? Quando perguntado o que iam fazer com o petróleo, ele falou, o petróleo a gente vai ficar com ele. Qual a diferença, gente, de invadir um petroleiro, tomar o petróleo que está no navio, ou entrar por terra e tomar a reserva de petróleo da Venezuela? E, voltando para o Brasil, a situação nossa aqui no Brasil com os Estados Unidos tem melhorado. É porque o Trump adora o Lula, adora a esquerda. Não é porque ele adora a esquerda, não é porque ele gosta do Lula. É porque ele enfiou o pé na jaca mesmo. E ele viu que o Lula não se humilha diante dele. A gente, para governar um país, para governar uma cidade, para governar um estado, não precisa se humilhar para ninguém.
A gente tem que mostrar de que somos capazes. Se eu sou uma pessoa que fui eleita pelo povo, eu tenho que mostrar àquela nação, àquele estado, àquela cidade, àquele país, que eu sou capaz de governar sem estar me humilhando para presidente nenhum de outro país, ou para governador nenhum de outro estado, ou para prefeito nenhum de outra cidade. É assim que funciona a política. Não precisa ninguém estar se humilhando para ninguém. Basta você falar a verdade e falar, eu quero isso, e é assim. E a extrema-direita brasileira, o bolsonarismo, cada vez está se enfiando buraco abaixo. E é isso que a gente quer. O Brasil não pode voltar para a mão da extrema-direita, nunca mais. O Brasil é um país gigantesco, com mais de 210 milhões de habitantes. A gente não pode permitir o nosso país voltar para a mão de um governo que só pensa em destruir o Estado brasileiro. Só pensa em destruir o que é mais necessário para a população mais carente. Em outros vídeos, eu também já citei, em outra rede social que eu tenho, já citei, já deixei várias perguntas. O que será do Brasil, ou o que seria do Brasil sem o SUS, sem educação pública, sem transporte público, sem a cesta básica barata, sem universidades públicas? O que seria, ou o que será do Brasil, do tamanho que é o Brasil, da quantidade de pessoas que tem o Brasil, numa situação dessa? Ah, mas a Argentina, beleza, a Argentina é um ovo comparado ao Brasil. Mas olha só a situação da Argentina. Olha só a situação. Os Estados Unidos é gigantesco comparado ao Brasil. Mas olha só a situação dos Estados Unidos. Tá pior do que o Brasil? Não. Mas a situação lá não tá nada fácil. Tudo tá caro. Tudo encareceu nos Estados Unidos. Tudo, absolutamente tudo. E outra, o Trump, ele pretende dar um golpe na democracia americana. Isso já tem vários comentários pela internet, várias pessoas já têm falado que ele planeja dar um golpe na democracia americana para se perpetuar no poder. Ah, é mentira? Não. Vindo do Trump, não espero nada. Nada de diferente disso. Por isso, pessoal, curta meu vídeo, deixa seu like, se inscreve no meu canal, ativa o sininho e compartilha o meu vídeo. Compartilha, comenta, tudo isso ajuda o meu canal a crescer.